Devocional, Juízes capítulo 6, Encontros e Desencontros. O capítulo 6 de Juízes narra o chamado de Gideão, o homem que Deus levantou como libertador de Israel. Por conta de desobediências e idolatrias, o povo de Deus já estava padecendo há 7 anos nas mãos dos midianitas. O cenário era de fome, de escassez e de derrotas, até que o povo resolve buscar a Deus novamente. Juízes 6, versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A resposta a esse clamor resulta no chamado de Gideão. O anjo do Senhor aparece a ele enquanto ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas, e lhe diz: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Fico impressionada com a maneira pela qual Deus nos olha. Ele olha para além das nossas debilidades, porque suas conclusões não são pautadas no nosso mérito, mas naquilo que Ele mesmo pode fazer em nós e através de nós. Lá estava Gideão, fragilizado, desanimado, cheio de dúvidas, e Deus o considera poderoso guerreiro. Não é fácil receber um chamado no meio do caos. Receber uma palavra para tentar mais uma vez quando suas emoções querem partir. Receber uma palavra para perseverar quando a perseguição parece te sufocar. Receber uma palavra para permanecer quando sua vontade é desistir. Receber uma palavra para ficar firme enquanto a doença vai sucumbindo suas forças. Quando Gideão foi chamado por Deus para estabelecer algo, ele também foi tentado a desistir. Quero compartilhar com você 3 encontros de Gideão expressos nesse capítulo. Em primeiro lugar, quando recebemos uma palavra de Deus, não podemos nos encontrar com as circunstâncias contrárias ao nosso redor. Enquanto os olhos de Gideão estavam se encontrando com as circunstâncias adversas, ele definhava na fé, ele duvidava. Quando o anjo do Senhor lhe deu uma palavra, o povo de Deus estava sendo dominado pelos midianitas. Escassez, fome e mortes marcavam esse período. Gideão, olhando para as circunstâncias, duvida. Eis a sua resposta, versículo 13. "Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." No Novo Testamento, uma situação semelhante acontece. Os discípulos de Jesus recebem uma palavra dele dizendo: "Passemos para outra margem." Mas no meio do caminho, uma tempestade violenta começa a açoitar o barco. Os discípulos olham para essa circunstância e, mesmo tendo Jesus no barco, eles duvidam. Acordam Jesus e dizem: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" Meu irmão, fomos chamados por Deus a nos guiarmos por fé e não por vista. A nossa confiança não pode estar pautada nas circunstâncias, mas deve estar firmada na palavra liberada de Deus. Sendo assim, se Deus te convocou para algo, se Ele está te pedindo algo do tipo: tente outra vez, perdoe novamente, não desista, vá para as nações, compre mesmo que todos estejam vendendo, renuncie uma medida a mais ou qualquer outra coisa, não tema as lutas, as pressões, as piadas, não olhe para as circunstâncias. Segundo lugar, quando recebemos uma palavra de Deus, não podemos nos encontrar com as nossas debilidades. Enquanto os olhos de Gideão estavam se encontrando com as suas fraquezas e impotências, ele desanimava. Após Gideão duvidar, o anjo do Senhor voltou a liberar uma palavra para Gideão. Versículo 14. "Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?" Mas Gideão, que primeiro resolveu olhar para as circunstâncias de fora e duvidou, agora olha para as circunstâncias contrárias dentro dele e desanima. Versículo 15. "Ah, Senhor", respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família." Meu irmão, se procurarmos em nós mesmos a capacidade e o mérito para realizarmos a obra de Deus, nunca faremos nada. Simplesmente por uma questão fundamental. O chamado de Deus sempre está muito além das nossas capacidades humanas. Quando Deus nos fala algo, se olharmos para nós mesmos, nos daremos conta de que nunca teremos a força suficiente, a coragem suficiente, o dinheiro suficiente ou a influência suficiente para fazermos o que Deus está nos pedindo. É por isso
que não podemos nos encontrar com as nossas debilidades. Quando Deus nos chama, precisamos compreender que Ele nos capacita e seremos vencedores por causa dele e não por causa de nós. Davi também era o menor de sua casa e derrotou o gigante. Moisés também se sentia completamente incapaz para qualquer obra, mas foi usado por Deus para libertar o povo da opressão egípcia. Na lógica de Deus, os fracos são fortes, os últimos serão os primeiros, o que se julga sábio é tolo, e quem perde ganha. Meu irmão, quando o assunto é chamado, não olhe para as circunstâncias adversas de fora e nem de dentro. Olhe para Deus, firme seus olhos na cruz e você vencerá. Foi nesse terceiro encontro com Deus que Gideão se fortaleceu. Depois desses 2 desencontros de Gideão, o Senhor novamente lhe diz: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão então começa a crer na palavra de Deus e troca desânimo por adoração. Esse é o terceiro encontro, o encontro com a palavra. Juízes 6, 17 e 18. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Fico maravilhada com a paciência de Deus conosco. Ele esperou Gideão voltar, aceitou a sua oferta, lhe deu mais uma palavra e mais provas da sua presença. Para Moisés, ele também liberou novas palavras e enviou Arão como ajudador. Jesus deu a mão a Pedro quando sua dúvida o fazia afundar. Jesus fez questão de mostrar os furos nas mãos a Tomé, lhe dando o necessário para crer. Deus não desiste de nós. Quando Deus parecer distante, quando você se sentir incapaz, quando o medo aparecer, quando a confiança for abalada, quando tudo parecer difícil, não se encontre com as circunstâncias. Encontre-se com a palavra de Deus e promova libertação por onde você passar. Esse foi o chamado de Gideão e é o nosso chamado também. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Estados Unidos.